obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por ter nos escolhido, ter nos salvo, ter nos amado primeiro. Te agradecemos, Pai amado, por todas as bênçãos que recebemos e as que vamos receber. Querido Espírito Santo, nesta tarde nós te pedimos a tua bênção sobre cada um de nós que aqui estamos. Nos abençoa, aleluia. Tu sabe o que cada um precisa de ti, Jesus. Abençoa cada pedido de oração. Orai por mim, Senhor. Abençoa os pedidos aqui na caixinha, Senhor. Aleluia, tu sabe o que cada um escreveu. Aleluia, cada necessidade, cada pedido, Senhor, que foi feito a ti, meu Pai maravilhoso. Porque cremos, porque confiamos, porque temos fé, Pai amado, que o teu olhar está sobre nossas vidas e o teu cuidado está sobre cada um de nós e de toda a nossa família. Querido Jesus, abençoa ricamente agora a tua serva que vai ministrar a tua palavra. Pai, fala aos nossos corações e, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que nos possa nesta tarde esconder a tua palavra e sair daqui renovadas e fortalecidas, aleluia, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, Senhor, crendo no milagre da bênção sobre nós. É o nosso pedido, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com um corinho, antes de ouvirmos a palavra do Senhor nessa tarde. Se em pé como estamos mesmo, vamos louvar o nome do Senhor, então. Quero estar, não há lugar melhor, junto aos teus pés, aleluia, Jesus, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oferte ao Senhor. Tudo que há em mim, quero te ofertar, Jesus. Eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Glória a Deus. Se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga ao Senhor, te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias. Adorarei, aleluia, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, glória a Deus. Eu agradeço nessa tarde a oportunidade de estar aqui com as irmãs, nessa tarde quente e abençoada pelo Senhor, que nós sabemos que o Senhor está aqui, já podemos sentir a presença dEle nos louvores. Nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor se move aqui em nosso meio. E nós queremos ler a palavra do Senhor no livro de Ruth,
Glória a Deus. No capítulo 1, verso 14 até o 18. Vamos ler a palavra do Senhor nessa tarde. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Marielle, nesse penúltimo culto do ano, de estar trazendo a palavra para as irmãs aqui do Círculo de Oração, Vencendo pela Fé. Glória a Deus. Agradecer também a irmã Ana por mais um ano que trabalhamos. A irmã Ana não está aqui, estava aqui, agora não está mais. A todas as irmãs que estão aqui, as dirigentes do Círculo, mais um ano se passou. Intercessoras, diaconisas, né, as irmãs da recepção, as irmãs que estão todas as tardes aqui. Mais um ano se passou, irmãs, e nós estamos aqui firmes na presença de Deus, e nós louvamos a Deus de ver as irmãs aqui nessa tarde, engrandecendo o nome de Jesus. Vamos ler em Ruth, capítulo 1, verso 14, diz assim: E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. Em outras traduções, apegou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei. E onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. E eu quero que as irmãs repitam comigo duas palavras: firmemente decidida. Firmemente. Glória a Deus. Podem assentar agora em nome de Jesus. Hoje eu escutava a rádio pela manhã. A irmã Darcila, a irmã Thalita falaram de Ruth e Noemi. E agora a palavra da tarde vai ser sobre Ruth e Noemi. A palavra de Deus é tão rica, né, Darcila? Vocês falaram sobre as amizades. E hoje à tarde eu vou falar sobre Ruth e a firme decisão dessa serva do Senhor. Ruth, o livro de Ruth, ele é uma cartilha sobre relacionamentos. Se nós lermos esse livro, nós vamos ver ali a família de Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom, Quilion, Ruth, Orfa, as noras, e cada uma delas tem um tipo de comportamento. Cada uma delas, como nós, somos pessoas diferentes, pensamentos diferentes, mas temos que nos relacionar. E para um relacionamento dar certo, nós temos que, em primeiro lugar, irmãs, é o elo, que é o amor. O amor de Deus que nos une. Porque quando o amor de Deus está nas nossas vidas, não vai ser a diferença que eu tenho com a irmã que vai separar a gente, não é? Quando o amor de Deus, quando o elo que é o amor, ele é maior, ele é mais forte. Quando ele está em mim, como no corinho que nós cantamos no início, falava do amor, falava que nós somos um corpo. E aqui nós vemos nesse livro de Ruth essas pessoas. E a história dessa sogra e dessa nora nos traz grandes lições para a nossa família, para o nosso relacionamento com Deus, para os nossos relacionamentos familiares, para o nosso casamento. Tanto é que essa palavra que nós lemos, nós já vimos muitas vezes, né, os votos feitos num casamento, e usam nos convites de casamento, né? Para onde você for, eu irei. Onde você repousar, eu repousarei. Então, esse livro de Ruth nos ensina tantas coisas, irmãs. Mas hoje nós vamos nos deter em falar sobre essa firme decisão. A firme decisão de Ruth. Essa decisão tão maravilhosa que ela tomou na sua vida, num momento tão difícil.
Porque nós muitas vezes achamos que por servir ao Senhor, vamos ser isentos, né? De passarmos por dificuldades. Quem sabe lá no início da nossa caminhada, o Senhor fala conosco e nos promete tantas coisas. E nós ficamos tão felizes. E nós achamos que por o Senhor nos prometer tantas coisas, nós não vamos passar por nada nesta vida. Passaremos livres, né? Mas não é assim. Quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor tem promessas para cumprir, planos para executar nas nossas vidas, nós devemos fortalecer a nossa firme decisão de estar com o Senhor dia após dia, fortalecer a nossa decisão de seguir com o Senhor, não importa as circunstâncias, como nós cantamos agora. Não importando as circunstâncias. Se estivermos passando pelo vale, estamos ali juntinho com o Senhor. Se estivermos passando pelas montanhas, estamos ali juntinhos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E elas enfrentaram, essas duas mulheres, Ruth e Noemi, uma circunstância tão terrível para aquela época, que poderia na mente delas ser o fim. Não haveria mais solução para elas. Se hoje nós achamos que a situação das mulheres são difíceis, naquela época era muito pior. Porque as mulheres dependiam exclusivamente dos homens, dependiam do seu esposo, e se o esposo morria, dependiam dos seus filhos. E nessa história aqui nós vemos que morreu o esposo, e morreu os filhos. E Noemi já era de uma idade avançada, e ela ficou só. Ela ficou com suas duas noras. E aí acredito que Noemi pensou na sua mente, mas o que eu vou fazer com essas duas meninas? Essas duas mulheres, que nem eu vou voltar para passar dificuldade, vou voltar lá para minha terra, para passar dificuldade, levar elas junto comigo. Eu acredito que Noemi pensou assim, mas o plano de Deus foi tão glorioso, tão maravilhoso, que Deus, Ele usa, como diz na sua palavra, as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas desprezíveis deste mundo para confundir aquelas que se acham que são alguma coisa. E Deus usou a vida de Ruth. Talvez para Noemi, Ruth não teria valor. Mas olha a grande coisa que Deus fez na vida de Noemi através da sua nora, que diz lá no versículo bíblico, no final do livro de Ruth, a sua nora que te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Glória a Deus. Eu não sei qual é a circunstância que você está nessa tarde. Quem sabe você passou por alguma dificuldade durante esse ano e chegando ao final desse ano você acha que o que você tem não vale nada. O que está com você não vale nada, mas esse pouquinho é que Deus vai usar para te levantar, para te erguer. Esse pouquinho, como tinha lá na panela daquela viúva, um pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite, é o que o Senhor vai usar para levantar a tua vida e para executar o plano que o Senhor tem na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então, quando tudo parecia estar perdido para essas duas mulheres, Deus levanta. Quem leu o livro de Ruth sabe que havia o remedor, o resgatador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o resgatador, ele tem condições de pagar o preço. O remidor, ele tem condições, o preço que eu não tenho condições de pagar, mas o remidor, ele tem condições de pagar. Glória ao nome do Senhor, e Ele está disposto a resgatar aquilo que você acha que está perdido. Porque muitas vezes achamos que é o fim, achamos que a situação chegou
no ponto final, aleluia. Mas o remidor, o resgatador, ele está disposto a pagar o preço, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus disse assim, está consumado lá na cruz, para o inimigo da nossa alma, quem sabe ele achou agora nós vencemos. Mas quando nosso Senhor falou, está consumado, a morte foi vencida. Quando nós achamos que não tem mais jeito, Deus diz, eu posso, eu faço, eu refaço, eu reconstruo, eu faço de novo, porque Ele é o dono do vaso, e Ele faz da maneira que apraz a Ele, aleluia. Ele pode pegar esse vaso que está trincado, rachado, e muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o oleiro, ele sabe o que fazer, aleluia. E essa família, a família de Elimeleque, eles saíram de Belém, e Belém significa casa do pão. E naquela época houve uma grande fome nesta cidade, e eles acharam melhor, a Bíblia não diz que consultaram o Senhor, mas diz que eles acharam melhor sair daquela cidade. E eles foram para Moabe. E Moabe era um povo que não servia ao mesmo Deus de Israel. Moabe era um povo que servia a outros deuses, deuses estranhos. Tinham aqueles casamentos que não eram os casamentos conforme o Senhor queria, com uma pessoa só do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando nesta cidade, Elimeleque vem a falecer. E isto me chama a atenção, irmãs, porque muitas vezes quando passamos por dificuldades, por períodos de crise, nós queremos sair do lugar que o Senhor tem nos colocado. Nós achamos mais fácil sair daqui e ir para lá, como se o problema fosse acabar. Mas aqui nós vemos que Elimeleque chegou em Moabe e ele falece. Sair da cidade onde ele estava não evitou dele chegar lá e falecer. Veio a falecer naquele lugar, e Noemi fica com os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles se casam, permanecem ainda naquele lugar por uns 10 anos. O que acontece? Os filhos morrem. E para uma viúva naquela época, sem marido, sem seus filhos, ela não teria mais o que fazer, porque seria sustentada pelos seus filhos, e os seus filhos vieram a falecer. E ela acaba ficando com suas 2 noras. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquela cidade ela fica com suas 2 noras, e como nós lemos aqui na palavra do Senhor, diz que as 2 se agarraram a Noemi e choraram em voz alta. Mas Orfa em seguida mudou de ideia. As 2 tiveram a mesma atitude. As 2 choraram, se agarraram na sogra, não queriam deixar ela ir. Mas de repente Orfa deixou a sua sogra. E Ruth diz que se apegou a ela. E o que nós entendemos aqui com esta palavra, irmãs, é que nós temos que nos apegar ao Senhor. Seja nos momentos de dificuldade, seja nos momentos piores da nossa vida, não vamos abandonar o nosso Deus, não vamos abandonar a casa do pão, não vamos abandonar aqueles que o Senhor tem colocado para nós cuidarmos, para nós zelarmos, aquele filho, aquele esposo, aquela família que o Senhor deu para você. Não vamos abandonar, mas vamos nos apegar. Vamos nos apegar assim como Ruth se apegou. Aleluia. Ruth, ela tinha um bom testemunho. No livro de Ruth 2:11, diz que Boaz, quando ela chegou lá, e Boaz começou a analisar ela, e Ruth tinha um bom testemunho
Tanto é que Boaz, no livro aqui de Ruth, vamos ler no 2 e no 11, Boaz falou assim para ela. Boaz respondeu e lhe disse: já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a tua terra natal e vieste a um povo que outrora não conhecia. Então, minhas irmãs, tudo que nós fizemos, há alguém que está nos observando. As nossas atitudes, há alguém que está nos observando. E acima de tudo, eu te digo nesta tarde que há um Deus no céu que está nos observando. Porque muitas vezes as pessoas não percebem aquilo que nós estamos fazendo, aquele investimento que nós estamos fazendo dentro da nossa casa, muitas vezes orando com os nossos joelhos dobrados, dormindo muitas vezes ajoelhadas na presença do Senhor, mas o Senhor é um Deus que tudo vê. Ruth, eu acredito que ela seguiu a sua sogra, como a Darcila comentava hoje de manhã na rádio, por Noemi já ser uma pessoa idosa, e ela tinha conhecido o Deus de Noemi, ela sabia que o Deus de Noemi era o Deus Todo-Poderoso. Ela tinha se convertido ao Deus de Israel. E o amor de Deus habitava no seu coração, de maneira que ela disse: não posso deixar essa mulher ir sozinha. Não posso deixar ela ir sozinha, como vou deixar a minha sogra, que tanto me fez bem? E ela largou sua casa, largou sua família, porque as viúvas que eram novas poderiam retornar às suas casas. Mas ela não quis, ela abriu mão de tudo para seguir Noemi, para seguir a sua sogra. Ruth era uma mulher, sim, aos olhos humanos nada poderia fazer por sua sogra, mas ela tinha tomado uma firme decisão de seguir a serva do Senhor. Ela não quis voltar atrás. Ela não quis voltar para a sua família idólatra, para o seu povo idólatra. Ela quis seguir ao lado da serva do Senhor. E outro dia eu estava levando a Alice para o colégio. E de repente de manhã, que a gente não conversa muito, porque eu de manhã funciono pouco e ela também. Mas de repente ela me largou uma pergunta assim do nada: mãe, o que a gente faz para ser serva do Senhor? Para ser serva de Deus, ela falou assim. O que a gente faz para ser serva de Deus? E eu disse para ela: minha filha, em primeiro lugar, a gente tem que estar disponível. Porque muitas vezes, irmãs, nós dizemos que somos servas do Senhor, mas nós não estamos disponíveis para o Senhor nos usar. Nós dizemos, é muito fácil falar: eu sou uma serva do Senhor. Mas quando o Senhor quer uma prova que nós somos servas do Senhor, nós dizemos: não, Senhor, isso eu não posso fazer. Isso eu não posso, meu Deus, isso é muito para mim. E eu explicando para ela que em primeiro lugar nós temos que estar disponíveis. E Ruth estava disposta. E além da disposição, Ruth teve compromisso e responsabilidade com a sua sogra. E é isso que Deus quer de nós. E eu quero dizer para as amadas irmãs que estamos chegando ao finalzinho desse ano, de 2022. E eu quero dizer para as irmãs que estão aqui, que foram escolhidas pelo Senhor para estar aqui nessa tarde, que o Senhor, Ele quer de mim e de você compromisso e responsabilidade com Ele. Compromisso e responsabilidade com a sua palavra. Porque quando nós temos compromisso e responsabilidade com a palavra do Senhor, nós vamos ter compromisso com a nossa casa. Nós vamos ter compromisso com a nossa família. Nós vamos ter compromisso com a nossa líder do círculo de oração. Nós vamos ter compromisso com o nosso pastor, com a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu anotei aqui o que é compromisso, irmãs. Compromisso, porque às vezes a gente fala as palavras e a gente acha que já sabe o significado de tudo. E muitas vezes falamos uma coisa que nem sabemos o significado. Compromisso é a base de todo relacionamento, e compromisso é uma obrigação assumida. É um pacto. E Deus requer de nós compromisso com Ele. Ruth fez um pacto com sua sogra. Ruth fez um pacto com Noemi. E o Senhor requer de nós isso. Não apenas vir à igreja e cantarmos Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Mas praticarmos isso. Praticarmos no nosso dia a dia. Glória a Deus, aonde estivermos, temos compromisso com o nosso Deus. Eu me lembro quando nós nos casamos, quando eu casei com meu esposo. E eu acredito que você também vai se lembrar dos votos que vocês fizeram, do compromisso que vocês fizeram. E eu nunca vi ninguém ser levado para o altar assim, arrastado. Nós vamos de livre, espontânea vontade. E é assim quando nós aceitamos a Jesus, quando nós descemos as águas batismais, nós também, eu nunca vi o pastor obrigar alguém e puxar e eu vou te batizar. Não, nós vamos de livre, espontânea vontade. Nós vamos porque nós queremos. E nós temos que ter responsabilidade para cumprir com a nossa palavra, com o nosso Deus. Com o nosso Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que nos tirou do lamaçal de pecado, aquele que nos amou quando nós éramos bonzinhos, limpinhos, queridinhos. Não, o Senhor nos amou quando nós éramos todos cheios de mancha, de pecado, sujos. O Senhor foi lá, nos limpou, nos lavou no seu sangue, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E responsabilidade é responder pelas nossas próprias ações, ter consciência dos atos que nós praticamos voluntariamente. Então nós devemos servir ao nosso Deus com alegria no nosso coração, aleluia. No final dessa história diz que Ruth abriu mão da sua vida junto à sua família, acompanhou sua sogra. E Noemi deu o direito que Ruth, ela poderia, né? Pelo que eu li a palavra do Senhor, Noemi poderia se casar com o remidor, se assim ele quisesse. Mas ela deu o direito para a sua amiga, para a sua nora, se casar com o remidor, porque assim se daria continuidade ao nome do seu esposo. E Ruth se casou, glória a Deus, e através desse casamento nasceu Obed. E Obed, se nós lermos lá no livro de Ruth, no 4, vamos ler todas juntas, Ruth 4, 13 a 17, diz assim, glória a Deus. Diz assim no verso 13, acho que eu passei para outro livro. Ruth 4, 13 ao 17, diz assim, assim Boaz tomou Ruth, e ela tornou-se a sua esposa. E quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu concepção, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um parente, que o seu nome seja afamado em Israel. E ele será para ti um restaurador da tua vida e um provedor da tua velhice, pois a tua nora que te ama, que é melhor para ti do que 7 filhos, o concebeu. E Noemi pegou a criança e a deitou no seu seio, e dela se tornou cuidadora. E as mulheres suas vizinhas deram-lhe um nome, dizendo, nasceu um filho a Noemi. E eles o chamaram de Obed, e ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. E estas gerações, através desta linhagem, nasceu Jesus, o Salvador da humanidade. Aleluia! Então nós vemos como Deus usa
as coisas pequenas. Deus usa uma família que estava destruída aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não. Porque Deus conhecia o coração de Ruth, Deus conhecia o coração de Noemi, e Ele pensou: ainda eu tenho algo muito especial a realizar. Ainda eu tenho algo muito especial a realizar na vida dessas duas filhas amadas. E assim o Senhor diz para você nessa tarde. Quem sabe você está achando que chegou o fim de todas as coisas. Quem sabe você está achando que o seu tempo já passou. Quem sabe você está achando que não há mais nada para fazer. Mas o teu Deus, o meu Deus, Ele pega aquilo que é pouca coisa, como a gente diz aqui, né? Aquilo que é pouca coisa e faz coisas grandes, coisas maravilhosas que nós não somos capazes de compreender. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estava escrevendo, porque eu tenho muita dificuldade de gravar tudo que eu vou falar, irmãs, mas o Senhor me colocou uma frase no meu coração que dizia assim: tomar uma decisão firme não significa que tudo será um mar de rosas, mas significa que todo o nosso esforço será recompensado. Todo o nosso esforço será recompensado. E nós podemos até pensar: mas o Senhor vai me recompensar lá naquele grande dia. Sim, Ele vai te recompensar lá naquele grande dia. Mas aqui na terra o Senhor tem recompensa também para a tua vida. Aquilo que você acha que não vai ver, mas o Senhor vai fazer você ver com os seus olhos aquilo que você tem orado, que você tem pedido, que você tem colocado diante do Senhor. O Senhor vai fazer você contemplar com os teus olhos o que Ele tem para realizar. Aleluia! Então eu te digo nesta tarde: não abra mão. Não abra mão de nada daquilo que o Senhor colocou na tua vida. Daquilo que o Senhor e daqueles que o Senhor colocou para você cuidar. Daqueles que o Senhor colocou para você sustentar. Daqueles que o Senhor colocou para que você seja uma coluna. Porque muitas vezes, irmãs, por causa de uma pessoa que se coloca na presença do Senhor, o Senhor, Ele toma providência por aquela casa, por aquela família. Não precisa ter muitas pessoas, não. Você, quem sabe, pode dizer: mas eu sou sozinha, eu não tenho alguém que me ajude. Mas você, Deus tem colocado dentro deste lar, dentro desta casa, como uma coluna. Como uma coluna, e Deus vai te ajudar a sustentar, a manter de pé na presença do Senhor. Aleluia! E estas são as palavras que o Senhor colocou ao meu coração, e eu entrego para as irmãs em nome de Jesus nesta tarde. Amém, Jesus.